Olá, turma do sétimo ano, e é o professor Ulisses, de matemática, e vamos à aula de hoje, a aula que vocês precisam assistir para poderem fazer a atividade dessa semana. Antes de iniciar a aula propriamente dessa semana, vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Então, na aula passada, nós aprendemos e fizemos atividades sobre adição e subtração de números inteiros, sem o uso dos parênteses. E eu ensinei que tinha uma regra para poder fazer essa operação. Quando os sinais fossem iguais, somamos os valores, ou seja, os números, e repetimos o sinal. Coloquei dois exemplos, mais 4 e mais 8. São sinais iguais, mais e mais. Então, a gente soma os valores, 4 mais 8, que é 12, e repete o sinal. Nesse caso, o sinal de mais. Letra B, menos 8 e menos 2. São sinais iguais, menos e menos. Somamos os valores, 8 mais 2, 10, e repetimos o sinal que aparece aqui. Nesse caso, o menos, ficando menos 10. Quando os sinais forem diferentes, aprendemos que subtrai os valores, ou seja, subtrai os números, diminui os números e colocamos o sinal do maior valor. O exemplo, letra A, mais 9 menos 2. São sinais diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Então, a gente subtrai, diminui os valores, 9 menos 2, que dá 7, e coloca o sinal que estiver perto do maior valor, do maior número. Nesse caso aqui, quem é maior, 9 ou 2? 9. O sinal que está próximo ao 9 é o sinal de mais. Então, ficou mais 7. Na letra B, era menos 15 mais 10. Subtraímos os valores, 15 menos 10 é 5, e colocamos o sinal que estiver perto do maior valor. Quem é maior, 15 ou 10? 15. Qual o sinal que está perto do 15? O menos ou o mais? O menos. Então, colocamos o sinal de menos, ficando como resultado menos 5. Vimos também outros exemplos que foi colocado na atividade de vocês. E hoje nós vamos aprender a fazer as operações de adição e subtração de números inteiros com o uso dos parênteses. Na outra atividade não tinha parênteses, agora vai ter. E também precisa de uma regra. Que regra é essa, professor? A regra que diz o seguinte: quando os sinais forem iguais dentro e fora do parênteses, colocamos o sinal de adição, o sinal de mais. Quando os sinais forem iguais dentro e fora do parênteses, colocamos o sinal de mais, o sinal de adição. Exemplo, mais 6, mais, aí abriu parênteses, mais 2. Percebam que aqui são sinais iguais, o mais de fora com o mais que está dentro do parênteses. Nesse caso, o sinal que vamos colocar é o sinal de adição, o sinal de mais. Então, fica mais 6, mais 2. Sinais iguais, mais aqui e mais aqui. Então, somamos e repetimos o valor, o sinal. 6 mais 2, 8. Repetindo o sinal que aparece, mais. Letra B, mais 4, menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. São sinais iguais, o menos aqui e o menos dentro do parênteses. Então, se são sinais iguais fora e dentro do parênteses, a gente coloca o sinal de adição, o sinal de mais. Então, fica mais 4, mais 3. 4 mais 3, 7. Repetimos o sinal que aparece, o mais. Então, fica mais 7. Isso é quando os sinais forem iguais, dentro e fora. Quando os sinais forem diferentes, tanto dentro do parênteses como fora do parênteses, aí o sinal que a gente coloca é o sinal de menos, o sinal de subtração. No exemplo, letra A, temos mais 5. Aí o mais aqui para dividir um lado e o outro. E dentro do parênteses tem o menos 7. Sinais diferentes. Fora do parênteses é o mais. Dentro do parênteses é o menos. Se os sinais são diferentes, o sinal que vamos colocar é o sinal de subtração, o sinal de menos. Ficando mais 5 daqui, menos 7. E mais 5 menos 7 são sinais diferentes. E aprendemos na atividade passada que sinais diferentes a gente subtrai, diminui os valores e coloca o sinal que estiver perto do maior número.
Então, subtrai 7 menos 5, 2. Quem é maior, 7 ou 5? 7. Qual o sinal que está perto do 7? O mais ou menos? Menos. Então, coloca menos 2. Letra B, mais 8, menos, fora do parênteses, e dentro do parênteses, mais 6. São sinais diferentes. Fora está o menos e dentro está o mais. Então, se são sinais diferentes, o sinal que eu vou colocar aqui é o sinal de menos. Ficando mais 8, desse aqui, o mais 8, primeiro número, menos 6. Mais 8 menos 6, a gente subtrai 8 menos 6, 2. E colocamos o sinal que estiver perto do maior número. Quem é maior, 8 ou 6? 8. Quem é que está perto do 8? Mais ou menos? O mais. Então, fica mais 2. Temos aqui mais alguns exemplos. Mais 4, menos, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses. Repetimos os mais 4 e aqui temos sinais iguais, olha. Menos e menos. São os mesmos sinais. Então, a gente tem menos e menos, a gente coloca o sinal de adição, de mais. Ficando mais 4, mais 6, 4 mais 6, 10. Letra B, menos 7, mais, fora do parêntese, e dentro do parêntese temos menos 2. São sinais diferentes. Fora do parêntese temos o mais, e dentro do parêntese temos o menos. Se são sinais diferentes, a gente coloca o sinal de subtração, o sinal de menos aqui, ficando mais 7, menos 2. Menos 7, menos 2 são sinais iguais, olha, menos e menos. Se são sinais iguais, a gente soma os números, 7 mais 2, que é 9, repetimos esse sinal aqui que aparece, que no caso é o sinal de menos. E o último exemplo, mais 10, menos, abre parênteses, mais 4. Veja bem, repetimos o mais 10 e agora vamos fazer o jogo dos sinais. Qual sinal está fora do parênteses? O menos. Quem está dentro do parênteses? O mais. Então, são sinais diferentes. Aqui é menos e aqui é mais. Se são sinais diferentes, o sinal que eu vou colocar aqui embaixo é o sinal de subtração, o sinal de menos. Então, vai ficar mais 10 menos 4. Mais 10 menos 4 são sinais novamente diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Então, a gente subtrai os valores, subtrai os números, diminui os números. 10 menos 4, 6. E coloca o sinal que está perto do maior valor. Nesse caso, o maior valor é o 10. E quem está perto do 10 é o mais. Feito isso, veja esse vídeo 1, 2, 3, quantas vezes for necessária, porque só assim vocês poderão fazer a atividade de hoje. Estarei no WhatsApp, no privado ou no grupo para responder as dúvidas de vocês. Se ainda persistir mais dúvidas, abram o livro de vocês. O segundo conteúdo do primeiro capítulo é esse assunto, números inteiros. Então vocês podem estudar também pelo livro. Um abraço, fique com Deus e até a próxima semana.